Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Alexandre Ambrosin e esse é o canal Apollo Fisioterapia. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre pressão expiratória positiva final, o PIP. Nós vamos falar sobre o melhor PIP, a escolha do melhor PIP. Eu vou apresentar para vocês o artigo que foi publicado recentemente pelo professor Gattinoni. Então se você quer saber um pouquinho mais sobre esse assunto, tem que ficar até o final desse vídeo comigo. Não esquece aí também de me ajudar e curtir os vídeos do canal Apollo Fisioterapia, de se inscrever no canal Apollo Fisioterapia e, é claro, de apertar o sininho, porque daí você vai receber notificações de que novos vídeos estão sendo lançados aqui no canal Apollo Fisioterapia. Não esquece também aí, pessoal, de apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que ele vai te direcionar direitinho lá para o nosso curso de ventilação mecânica básica. Não perca um curso que vai ser online, mas ao vivo para você que quer aprender mais sobre ventilação mecânica. Beleza? Vamos lá então, vamos até o vídeo aqui para a gente começar a falar aqui sobre o nosso tema. O tema do vídeo de hoje é falar sobre o melhor PIP, em busca do Santo Graal. Esse foi o título dado pelo professor Gattinoni para o artigo, né, para a carta ao leitor que ele publicou recentemente aí. Então, o artigo ele está aqui, ó, eu vou apresentar aqui para vocês. Ó. Esse é o artigo, né, que é identificando o melhor PIP nos pacientes em ventilação mecânica, procura aí a busca pelo Santo Graal. Essa foi uma publicação do professor Luciano Gattinoni junto com John Marini. Então, se você quer saber, quer ler esse artigo aí na íntegra, eu vou deixar na descrição desse vídeo um link aí para você tentar, para você chegar até esse artigo que nós vamos apresentar aqui para vocês. Eu vou trazer então quais foram as reflexões que o professor Gattinoni, junto com o John Marini, trouxe para nós, né, a respeito da escolha do PIP. Então, a gente sabe, né, que o surgimento da PIP ela começa, né, quando a gente tem aí as definições do que é a síndrome do desconforto respiratório e aí a utilização da PIP tem aí um avanço dentro da história. Sabe-se também que a PIP ela tem aqui, ó, como consequência, né, efeitos pulmonares, né, de melhora de mecânica, melhora de complacência, mas também tem efeitos na troca gasosa e tem efeitos hemodinâmicos também. A princípio, acreditava-se que o PIP ótimo, né, o melhor PIP aí seria aquele cuja a melhor complacência era obtida. Então, a princípio foi isso que o chamado PIP ótimo, né? Por que isso era considerada o chamado PIP ótimo, aquele que tinha melhor complacência? Porque ele é aquele que teria, então, consequentemente, melhor oxigenação, traria ao paciente melhor oxigenação e diminuiria o espaço morto. Bom, porém, o melhor PIP, né, então, qual seria esse valor de PIP, né? Esse que é o tal, então, a busca, então, pelo Santo Graal, né? Qual seria, então, o melhor PIP? Esse que é o questionamento do professor Gattinoni. Então, ele vai fazer uma reflexão no artigo, falando, né, nessa publicação, ele vai falar de três situações, de três momentos aí, né, de três abordagens. A primeira delas é a oxigenação. Então sabe-se que na era pré-Ville, né, ou seja, na era pré-lesão induzida pelo ventilador mecânico, o uso da PIP era muito grande e era sinônimo de correção de hipoxemia. Né? E aí se pensava, já que era correção de hipoxemia, qual que era o alvo de oxigenação? Então o professor Gattinoni cita lá no artigo dizendo que seria, né, nessa época quando nós tínhamos menos do que 15% de oxigênio no sangue venoso. Né? E se usava PIPs acima de 20. Porém, qual que era o efeito hemodinâmico de tudo isso? Acreditava-se, inclusive, que a melhora da oxigenação se dava por conta do efeito hemodinâmico. Que efeito era esse? Reduzir, né, o fluxo sanguíneo para unidades alveolares que estavam anormais e assim, consequentemente, eu diminuía o shunt e aí, consequentemente, eu tinha melhora da oxigenação. Né? Ou seja, eu reduzia débito cardíaco, reduzindo o fluxo para essas unidades e melhorava a oxigenação.
Bom, o que fica aí, né, de informação a respeito da oxigenação é que a oxigenação ainda é muito usada para indicar se o paciente está respondendo à utilização de PIP, né, mesmo com tudo que se sabe até agora, e ainda, apesar não ter tanta segurança, o PIP, a tabela de PIP, né, o PIP Table, né, ela é ainda muito utilizada na prática, na prática clínica, né? Bom, sabe-se também, o segundo ponto a ser abordado, além da oxigenação, é a respeito da mecânica pulmonar. Então, a partir de um certo momento, começou-se a escolher e a determinar o PIP por meio da curva pressão-volume. A gente lembra aí, então, a 2 centímetros de água acima do primeiro ponto de inflexão da curva pressão-volume era que se coloca o PIP. Bom, a partir daí começa-se o termo, né, a terminologia recrutamento. Né? O que é recrutamento? Né? Recrutamento é você abrir unidades alveolares que estão fechadas, né, unidades aptas a serem abertas, e isso pode ser definido por imagem, né? Então você observa por meio de tomografia por impedância, se aqueles alvéolos estão, aquela região pulmonar que estava fechada, se elas conseguem abrir. Além disso, confronta-se, né, a área, na imagem em que eu tenho maior aeração, eu tenho melhor complacência. Então, teoricamente, eu estaria ali próximo do da melhor PIP, né? Então, o melhor PIP, ele reduz a redução, para a escolha do melhor PIP, se propõe a redução da PIP, olhando agora para a curva, também pressão-volume na sua alça exalatória, e ver lá, né, qual é o momento em que eu encontro redução de complacência e redução da oxigenação. Portanto, o momento em que eu estou recrutando. Então, eu estaria ali, né, quando eu faço o decremental da PIP, eu estaria ali achando o PIP ideal. Bom, e como que estão aí o terceiro ponto que ele vai avaliar, como é que estão os ensaios clínicos, né? Então a gente sabe que quando confronta-se o uso de altos níveis de PIP e baixos níveis de PIP, quando você compara um com o outro, o alto nível de PIP já tem comprovações mostrando que aumenta a mortalidade. Sendo assim, o que é o melhor PIP? O melhor PIP é aquele que eu melhoro a troca gasosa, que eu mantenho os pulmões insuflados, os pulmões abertos, sem hiperdistensão, porque aumentar demais a PIP eu posso gerar hiperdistensão alveolar, e sem alteração hemodinâmica. Aqui faltou um M aqui, mas é sem alteração hemodinâmica. Essa é a busca pelo Santo Graal. E eu lamento dizer para vocês que isso não existe. Não existe por quê, né? Porque é difícil encontrar todos esses parâmetros até agora, é difícil a gente encontrar um PIP que consiga abordar, né, todos esses parâmetros. E além disso, nós temos que considerar, quando eu vou escolher o meu PIP, existem alguns fatores que influenciam, né? Então, por exemplo, o estadiamento da doença, né, qual estágio que essa doença está, que você está tratando, o paciente obeso, a própria mecânica do gradil costal, da caixa torácica, a posição em que o paciente está, o tronco desse paciente está, e aí, obviamente, quando eu falo de posicionamento de tronco, obviamente que eu estaria também falando aqui na posição prona, supino, prono, né, se ele está numa dessas posições. Então, para a escolha do melhor PIP, também esses fatores deveriam ser considerados. Sendo assim, quais seriam algumas conclusões que o professor Gattinoni traz nesse artigo? A melhor troca gasosa, ela seria, então o PIP é aquele em que eu vou manter melhor troca gasosa, onde eu consigo manter uma oxigenação entre 60 e 80 milímetros de mercúrio para PaO2 e que eu mantenha pelo menos uma PCO2 menor que 50 e 55. Eu devo manter o pulmão aberto, então PIPs acima de 20 eu tenho que entender que algumas unidades alveolares eu vou abrir, eu vou recrutar quando eu tiver PIPs acima de 20, mas eu vou ter hiperdistensão. Né? E que também aceitar que mesmo eu colocando PIPs elevados, eu aceitar que alguns alvéolos que são recrutáveis ainda vão ficar fechados. Eu não preciso elevar tanto assim o PIP. Assim como na hiperdistensão, eu tenho que entender que PIPs maiores que 15 eu vou ter áreas de hiperdistensão. Quanto à hemodinâmica, que é um fator relevante, normalmente
a hemodinâmica ela acaba sendo negligenciada, mas eu tenho que lembrar. Por que ela é negligenciada? Porque muitas drogas podem ser usadas para a reanimação, né, para a recuperação desses pacientes. Então eu uso o PIP, não me importo muito com a hemodinâmica e vou lá, só vou corrigindo, vou resgatando esse paciente do ponto de vista hemodinâmico. Porém, essas drogas, elas têm consequências inclusive histológicas. Então, usar de forma muito coerente o PIP para que não gere tantos efeitos hemodinâmicos. Então, resumindo, eu tenho que pensar nos efeitos da troca, sim, nos efeitos pulmonares, sejam eles de recrutamento ou de hipertensão, e também considerar que a hemodinâmica não vai diminuir. E aí eu trouxe aqui um avatarzinho para vocês conseguirem fechar quais seriam as conclusões que o professor Gattinoni trouxe a respeito desse artigo então. Primeiramente, olha lá, PIP, é óbvio, ele foi muito utilizado, é muito utilizado e salva vidas. Isso é importante a gente considerar, portanto, a utilização de PIP. Porém, existe melhor PIP? Para com essa história, não há para que a gente ficar procurando o melhor PIP. Eu tenho que individualizar para o meu paciente. Sendo assim, o PIP é aquele que mantém a melhor oxigenação com a menor FO2 e que mantém boas trocas, boa concentração também, pressão de CO2. E por fim, mínima necessidade de reanimação por fluido, por droga. Isso sim seria um PIP ideal. Aí, então o que a gente tem a dizer para vocês? A gente tem que dizer, começa com PIP de 10, avalia a hemodinâmica constantemente e vai adequando. Quando? De acordo com a mudança da doença, de acordo com as necessidades que o paciente vai apresentando. E aí a gente teria um melhor PIP. Pessoal, mais uma vez, eu convido você a curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. E eu convido você também a ler o artigo na íntegra, tá bom? Aqui foi um resumo desse artigo, né, dessa carta que o professor Gattinoni e o professor Marini trouxeram aí pra gente. Então, uma discussão bastante interessante. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, mas também espero que você vá lá e leia o artigo na íntegra, beleza? Se tiver alguma dúvida, tamo junto, é só colocar aqui no comentário. Um grande abraço e até o próximo vídeo aqui no nosso canal.